Olá, nós vamos falar de algo muito importante, que é a relação entre a dieta e a pele. Existe muito mais relação do que você pensa sobre alimentação e pele. Bom, em primeiro lugar, é importante que a gente saiba que existem três grupos principais de alimentos, que são aqueles que vão nos dar a construção, como a proteína, a energia, como a gordura, e também o carboidrato, que é energia. Esses três grupos, eles têm que estar num certo equilíbrio para que a gente tenha uma alimentação que mantenha o nosso organismo saudável. Bom, a gente já ouviu dizer que nós somos o que comemos. Isso, de uma certa forma, tem razão, porque toda a estruturação do meu cabelo, da minha pele, das células, o modo como elas vão funcionar, vão depender dessa alimentação. A principal questão da relação com a pele e a alimentação, quando a gente está falando de algo negativo, é que certos alimentos, certas dietas, causam inflamação. Então, já vamos chamar atenção sobre isso. As pessoas que têm aquelas doenças de pele inflamatórias, como por exemplo o acne, que é tipicamente inflamatória, aquelas lesões avermelhadas, pústulas, pápulas no rosto todo. Quem tem, por exemplo, psoríase, que é outra classificação de doença inflamatória, com certeza, você tem aquelas placas vermelhas espalhadas no corpo todo. E também outras, como hidrosadenite, que são aqueles caroços na axila, na região da virilha. Então, assim, apareceu vermelho, mesmo assim, muita coceira, muita alergia. Você já reparou que, de repente, estava tudo bem, e aí você começa a ter alergia a tudo, tudo te coça, tudo dá um avermelhamento? Então, isso tem muito a ver com alimentação, com uma alimentação que favoreça essa inflamação. Bom, então vamos começar com as más notícias. Você tem que comer menos carboidrato. Isso é uma má notícia porque as pessoas em geral adoram carboidrato, quer dizer, aquele alimento que é o pão, os doces, né, todas aquelas sobremesas maravilhosas e, pasmem, também as frutas, certos tipos de frutas têm muito açúcar e também o leite tem um pouco e também os achocolatados, os chocolates, né, chocolates ao leite. Aliás, é engraçado, né, porque antes, há uns anos atrás, se algum paciente chegasse para mim e falasse: ai, eu comi um chocolate, me apareceu uma acne, eu já ia pensar assim: poxa vida, de novo essa história, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem estudos que mostrem sobre essa relação. E no fim, ele tinha razão. Com o passar do tempo, se percebeu que o chocolate, por geralmente estar associado a leite, a doce, a cremes, né? Então, bolacha com chocolate, bombons e tudo isso são alimentos inflamatórios. Então, sim, esse paciente tinha razão. Você se enche de chocolate e no dia seguinte pode aparecer ou piorar a sua acne. Então, nós temos que ter uma ingestão de carboidratos menor, o que inclui tudo quanto que é tipo de pão, de alimentos que entrem o trigo. Então, tente fazer essa diminuição na sua alimentação. É muito difícil? Vá tirando aos pouquinhos. Em vez de você comer pão no café da manhã, por exemplo, você pode comer um ovo que tem proteína e tem uma nutrição muito adequada. Então, você começa a tirar. Sobremesa, acabou de comer um prato cheio, está satisfeito, vai comer ainda mais um doce? Então vamos reduzindo. Aliás, antes de mais nada, é importante que você tente reduzir o número de refeições. Por quê? Porque você comendo toda hora, você está toda hora aumentando a insulina e a insulina alta vai também ser uma causadora da inflamação. Então, regra número 1, tente tomar café da manhã, almoçar e jantar. Regra número 2, tente diminuir os alimentos que tenham carboidrato. Mas é importante lembrar que você não pode ficar sem se alimentar. Então, o nutriente proteína, que é um nutriente construtor, aqueles que melhoram nosso cabelo, aquele que deixa a nossa pele durinha, ele tem que existir. Então lembre que você tem que ter uma fonte de proteína, pode ser carne, pode ser ovo e alguns legumes, enfim, você tem que
que estudar essa questão para fazer esse equilíbrio, mas proteína pode à vontade. Um outro grupo de alimentos que causa inflamação na pele são o leite e os derivados do leite. Infelizmente. Por quê? Porque esse alimento, leite e laticínios, eles têm um tipo de um hormônio que provoca a inflamação. Então não é por causa da gordura do leite, não adianta o leite desnatado. E também não é que eu estou falando que você tem intolerância à lactose, que algumas pessoas têm. Mas é simplesmente o leite e aqueles queijos, principalmente muito amarelos e fortes. Todos eles pioram a inflamação. Então lembre novamente, se tem acne, psoríase, hidrosadenite, inflamações como dermatite de contato, diminua um pouco o leite. Bom, nós vamos continuar a falar sobre esse assunto que é muito importante e tem muita relação com o nosso dia a dia e com a nossa saúde. Cuide-se!